Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o professor Murilo. Nesta aula vamos continuar nossos estudos sobre geometria plana, vamos continuar estudando os triângulos e vamos resolver aqui alguns exemplos utilizando o Teorema de Pitágoras. Então vamos ao primeiro exemplo. Quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Então aqui nesse desenho, aqui temos a demonstração do problema. Temos o poste aqui de 6 metros e ele está a uma distância de 8 metros da casa. E o problema pergunta, quantos metros tem que ser esse fio que liga aqui da base da casa, que está aqui, até a altura do poste? Então, para isso, nós podemos utilizar aqui o Teorema de Pitágoras. Veja aqui que o poste ele forma aqui um ângulo de 90 graus aqui com o solo. Então, utilizando o Teorema de Pitágoras, o fio aqui ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, ele sendo a hipotenusa, fica h ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, onde um dos catetos é o poste e o outro é o próprio chão. Então, eu tenho ali 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64. 36 mais 64, 100. Então, eu tenho h ao quadrado, que é o mesmo que h vezes h, que é igual a 100. Então, basta tirar a raiz quadrada ali de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, aqui, esse fio ele deve ter o comprimento de 10 metros. Número 2. Durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Mágiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão, que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Então aqui temos o desenho demonstrando a escada. Ela tem 10 metros de altura e o caminhão aqui está afastado a 6 metros do edifício. Aí ele pergunta, então qual é a altura do edifício? Lembrando aqui que em relação à escada e ao chão eu tenho mais altura de 1 metro. Então primeiramente vamos resolver aqui desconsiderando esse 1 metro. Vamos resolver aqui considerando a escada de 10 metros e a distância aqui da escada até o edifício, que é 6 metros. Então fica da seguinte forma, 10 ao quadrado, que é a escada, que nesse caso ela se torna a hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado mais c ao quadrado, que é aqui o c está representando a altura desse prédio. Então fica da seguinte forma, 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36. O 36 passa aqui para o outro lado da igualdade, fica negativo. Então 100 menos 36, 64. Então c que está ao quadrado, eu vou colocar a raiz de 64. Raiz de 64 é 8. Então aqui a distância é de 8 metros, mas considerando mais 1 metro, que é a altura aqui do caminhão, aqui que a escada está em cima do caminhão, então fica 8 mais 1 igual a 9 metros. Então esse apartamento está na altura de 9 metros. 3. Calcule os valores de x e y na figura abaixo. Então aqui temos essa figura, temos aqui como uma representação de barco, né? E temos aqui as velas desse barco. E ele pede para calcular aqui o valor de y e o valor de x. Primeiramente aqui nós devemos calcular o valor de y, porque aqui eu tenho a medida da hipotenusa e tenho a medida aqui de um dos catetos. Então calculando o valor ali de y, eu posso colocar a hipotenusa, que é 10 ao quadrado, igual a 6 ao quadrado mais y ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado 36, e y ao quadrado. 36 passa para o outro lado da igualdade, vai ficar 100 menos 36. 100 menos 36, 64.
Para tirar aqui o quadrado no y, tem que colocar raiz quadrada de 64. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Então, a medida aqui do y é 8 metros. Sabendo que y mede 8 metros, eu sei que o restante aqui dessa medida mede 4 metros. Então, esse lado aqui desse triângulo, ele vai medir 8 mais 4. Então, eu tenho ali 8 mais 4, que é 12. E aqui eu tenho a medida de 9 metros. Então, jogando ali no Teorema de Pitágoras, fica dessa forma. X ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. 81 mais 144, 225. Eu tenho x vezes x, que é 225. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 225, que é 15. Então, eu sei agora que x é 15 metros. Então, assim, temos os valores aqui de x e de y, onde y é 8 e x é 15. Ok, pessoal, então para essa aula é somente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe esse vídeo, clique aí no joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Nos dê essa força aí compartilhando, se inscrevendo, para a gente continuar com o canal, ok? E também, se possível, siga aí nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.